Já estamos de volta com a Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte e agora é hora de falarmos sobre a nossa saúde, né? Gente, viver com medo de cair e quebrar um osso a qualquer momento é parte da realidade das pessoas que vivem com a osteoporose. Essa doença é caracterizada pela diminuição da massa óssea e faz com que os nossos ossos fiquem mais frágeis, né? Aumentando desta forma a possibilidade de fraturas. E a osteoporose é a principal causa de fraturas na população acima de 50 anos e afeta especialmente quem? Nós mulheres, né? Na pós-menopausa e também as pessoas idosas. Apesar de ser muito associada ao envelhecimento, outros hábitos de vida também podem influenciar na ocorrência desta doença. Bom, para a gente entender melhor, então, sobre a osteoporose, está aqui comigo hoje o Dr. Vitor Birro, que é médico ortopedista e também ele é especialista em quadril. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cília. Tudo bem? É um prazer estar falando aqui na TV Horizonte, né? Falar sobre esse assunto tão comum, né? E que pouca gente procura saber sobre ele, né? Pois é, tem tantas dúvidas, né? Vejo as pessoas com tantas dúvidas. Eu queria que você explicasse melhor pra gente, doutor, o que na prática, como que se caracteriza a osteoporose? Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente diferenciar a artrose de osteoporose, né? Que muita gente confunde, né? Também, né? O povo fala, você tem artrose. Ah, não, mas eu tomo muito cálcio, né? Tal. A artrose é a degeneração da articulação. E a osteoporose é a perda de massa óssea, né? Você tem uma alteração na microarquitetura do osso, né? Então, assim, e por que ela é importante? A gente chegou numa época em que a população está envelhecendo muito, sabe? E a gente paga o preço por isso, né? Por viver cada vez mais. Então, o fato de viver cada vez mais, começam a aparecer as doenças osteometabólicas e degenerativas, né? Então, nesse caso, a osteoporose é uma delas, né? E aí começou a ter fraturas, né? Porque quando a gente tem enfraquecimento do osso, o osso, a pessoa, às vezes até sem cair, ela fratura o osso, né? Então, é importante a gente ficar de olho nisso. Agora, existem tipos diferentes, doutor, dessa doença, da osteoporose? Não, não são tipos diferentes. São graus? São graus, né? Existe a osteopenia e a osteoporose. Isso, na verdade, é uma diferença que se dá por valor, né? Quando você faz a densitometria óssea. Mas, assim, o enfraquecimento, a tendência é progredir. A gente, o pico de massa óssea que nós temos na nossa vida é em torno de 30 anos de idade. Então, assim, a gente vai criando o osso e fortalecendo até os 30. A partir dos 30, a gente começa a perder. E aí é que vão as nuances da osteoporose, porque o indivíduo normal, ele perde, após os 30, em torno de 0,3% da massa óssea. Já uma mulher na menopausa, ela perde de 3 a 5, ou seja, ela perde mais de 10 vezes. É bem mais acelerado, muito né? mais acelerado. E baseado no que a gente consome e nos nossos hábitos, a gente tem uma progressão disso. Ela evolui mais rápido, entendeu? Agora, é possível evitar a osteoporose, doutor? Com certeza, com de que certeza. forma? Né, a gente pode evitar fazendo atividades físicas, né, que é o pilar mais importante, é o fortalecimento dos ossos. Quando a gente fala de física, né, já é provado que o fortalecimento, quando você mantém um osso sob tração, você tem um fortalecimento desse osso. Então, assim, o fortalecimento dos ossos é uma coisa importante. A outra coisa é a ingestão de cálcio, né, na dieta, que é muito importante, e tomar sol. Né? A gente tomar sol, claro que em períodos com saúde, né? Em períodos onde o sol não está tão forte, ajuda a vitamina D e ajuda a fortalecer os ossos também. A gente tem uma imagem, a gente falava um pouco da diferença, né, dessa questão da osteoporose. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Tá vendo? Aqui nós temos uma degeneração da microarquitetura, igual eu falei. Né? Então, a gente começa aos 30 anos com um osso com uma arquitetura mais forte, que poucas vezes você tem fratura, né? À medida que a gente vai ficando mais velho, né, ou a mulher na menopausa, que é a alteração principal, essa arquitetura começa a mudar. E tá vendo como esse osso ele vai ficando mais poroso, né? Aumenta os espaços entre as tramas, né, do osso e aí predispõe às fraturas, né? Esse aqui já é um osso com osteoporose. Já é um osso com osteoporose, né? Um fêmur, né? Agora, o senhor disse essa questão de atividade física, né? Que a gente pode fazer para prevenir. Sim. Tem algum tipo de atividade física, algum tipo específico ou não? Qualquer atividade? Qualquer atividade, né? As atividades globais são aquelas que
fortalecem vários grupos musculares são melhores. Então ela vai falar assim, se eu for caminhar, vai ser igual se eu fizer natação? Não é a mesma coisa, né? A natação trabalha o corpo inteiro, vários grupos musculares, né? Enquanto a caminhada você vai trabalhar mais membros inferiores. Então, assim, eu aconselho uma hidroginástica, uma natação, um treinamento funcional, que são as atividades que vão fortalecer o corpo todo, né? E aí você vai minimizar os riscos da osteoporose, né? E como você começou a dizer, a alimentação também é extremamente importante nesse processo. Muito importante. Assim, importante alimentar se basear em alimentos que são fortes em cálcio, né? Como, por exemplo, os derivados do leite, queijo, iogurte, né? As folhas verdes, né? A gente tem cereais matinais, como, por exemplo, sucrilhos, cornflakes, coisas do tipo assim, né? E os peixes, né? Sardinha é uma fonte importante de cálcio, né? Que a gente tem que levar em consideração, grão de bico e coisas do tipo assim, entre outras dietas, né? Que a gente pode fazer. Ok, agora, doutor, em relação aos sintomas dessa doença, quais são os sintomas que as pessoas têm que ficar atentas aí e já procurar um especialista o quanto antes? Osteoporose é uma doença silenciosa. Infelizmente. Né? 75% das pessoas só descobrem depois da primeira fratura. Então, assim, a gente se baseia muito em idade, baseada em trabalhos científicos, né? Então, as mulheres pós-menopausa ou após os 50 anos, caso tenha uma menopausa mais tardia, né, e os homens em torno de 65, 70 anos, que devem procurar o seu ortopedista e tal. E no caso das mulheres, pode ser até o ginecologista, né, para fazer um exame de rotina e avaliar. Porque não dói, não incomoda, a pessoa não sente nada, né? E às vezes acaba quebrando sem nem saber que tinha osteoporose. Fatores hereditários também têm a ver aí, contribuem com a doença? Muito, muito. A gente tem uma contribuição, uma herança hereditária muito grande, né? Isso passa mesmo de mãe para filha, de pai para filho. E principalmente as raças brancas, mulheres brancas e amarelas, né? As asiáticas, né? Que tem uma tendência muito maior a ter osteoporose. Pois é, e aí diagnosticada a doença, como que é esse tratamento, doutor? É contínuo? São vários tipos de tratamento, né? Primeiro, fortalecimento, né, dos ossos, assim. Fazer atividades físicas e aumentar a ingestão de cálcio. E a gente tem vários medicamentos que a gente tem à nossa mão para poder passar, né? É importante realizar a densitometria de rotina. Então, assim, para quem não tem osteoporose, fazer na idade que eu falei, né? Que é 50 e 65, 70. E para quem tem osteoporose, diminuir um pouquinho, tratar e fazer de 2 em 2 anos, anual, essa densitometria para controle. Tem cura? A gente pode falar em cura para a doença? Não se fala em cura, é uma vigilância constante. Né? Então, assim, é acompanhar mesmo, porque cura não existe. Né? E aí, eu acredito que é um tratamento, multidisciplinar. Alimentação, atividade física, sim. E mais medicamentos e tal. Então, assim, é multidisciplinar, onde a gente regula isso direitinho. E se largar, é saber que vai voltar mesmo, né? Que pode piorar e pode até levar a fraturas, né? Quando a gente fala em fratura, né, um idoso com uma fratura de fêmur, né, já é provado por trabalhos que a maioria tem uma mortalidade no primeiro ano de 22%. Então, assim, é uma estatística importante. Então, a gente tem que ficar vigilante mesmo, né? Agora, quais são os ossos mais afetados do nosso corpo pela osteoporose, doutor? Principalmente fêmur, uma parte mais proximal, tá? E a coluna. Por isso que a densitometria óssea a gente faz nesses dois segmentos. Né? Então tem que ficar de olho, são as duas áreas maiores de atuação nessa área. Né? Ver a coluna e ver principalmente o fêmur proximal. Às vezes as pessoas têm muito medo da realização de alguns exames, né? Principalmente medo da dor, de como que vai ser o processo, e por não conhecerem, na verdade, pela desinformação, né? Esse tipo de exame que o senhor citou para verificar se tem esse problema, como que ele é? A pessoa vai sentir dor? É demorado? Não sente dor nenhuma, né? A densitometria óssea é um exame à base de radiação, e aí o povo fica com muito medo, né? Fala assim, radiação, eu vou ter problemas futuros e tal, mas quando você olha um raio-x simples, né, a densitometria óssea tem muito menos radiação, chegando até a 10, 20 vezes menos radiação do que um raio-x simples, que a gente faz de tórax, por exemplo, um pré-operatório. Né? Então, assim, não é um exame que incomoda, não dói nada, é só deitar numa máquina e fazer. Né? Então, não vejo por que não fazer. Né? E
E o diagnóstico, ele é rápido a partir do momento que tem esses exames em mãos? Muito rápido, muito rápido. Ele é baseado em cálculos, né? Então, quando a gente tem esse aparelho que faz, que faz a densitometria óssea, e ele faz o cálculo e na hora a gente já tem esse resultado. Além deles, tem os exames de sangue, né? Que ajudam a gente até para guiar o nosso tratamento, né? E qual que é a influência, doutor, de pessoas que fumam, do tabagismo, para as pessoas também que consomem álcool? Tem alguma influência em relação ao surgimento da doença? Muito, muito. Quem usa bebida alcoólica e quem fuma tem uma predisposição muito maior à osteoporose. Então, assim, a gente recomenda, né, não consumir bebida alcoólica e não fumar. O café é muito falado, né? É um mito. Tá? O café não provoca osteoporose, não provoca osteopenia. Já foram feitos vários trabalhos e tal, com milhares de pacientes, que provou que o café não prejudica os ossos. Então, ficar só de olho na bebida alcoólica e no cigarro, nesse segmento, né? Tem vários outros fatores, né, que predispõem. A gente falou da prevenção, mas as pessoas que já foram diagnosticadas com osteoporose, mais ainda, tem que ter cuidado total, Sem né? dúvida, né? Porque são somatórios, né? Se você tem um fator que leva à predisposição e você tem a doença osteoporose, se você fizer um hábito desse, né, você vai evoluir de uma forma mais acelerada, né? Então, assim, é vigilância e tal e evitar esses fatores, né? E de uma forma geral, o senhor que trabalha nessa área e recebe pacientes diariamente, eu acredito, no consultório, Sim. como que é a evolução desses pacientes, né? Eles entendem perfeitamente ali o tratamento, a importância de seguir aí uma atividade física, uma alimentação adequada? Eu imagino que devem ser vários casos diferentes, né? A gente vê de tudo que é tipo, né? Eu imagino. Eu acho que a osteoporose depende muito do paciente, né? O ortopedista, ele está lá para orientar, né? Mas se ele não fizer a parte dele, né, a gente não consegue sucesso. Então, assim, no consultório, na prática clínica, a gente vê vários tipos de resultados. Alguns que evoluem muito bem e outros que não fazem nada, não procuram o tratamento da forma correta, acha assim, se eu tomar esse remédio aqui, vai resolver que tudo. mandou tomar uma vez ao dia, se eu tomar um dia sim, um dia não, vai resolver, ou se eu tomar uma vez por semana, entendeu? Vai resolver. Não, não é assim, né? A orientação que eu dou é seguir mesmo a orientação do seu ortopedista, né? Que geralmente tem sucesso o tratamento. Agora, quem tomou muita medicação na infância, eu já ouvi muito falar dessa questão, né? Quando na infância teve uma determinada doença, um determinado problema, tomou muito medicamento. Essa pessoa, ela tem uma tendência maior a ter problemas com osteoporose? Tem, principalmente os corticoides. Né? Quando a gente fala de uso de corticoide, aumenta muito o enfraquecimento dos ossos. Porque o corticoide, ele aumenta a eliminação do cálcio pela urina, então a gente absorve menos. Outro medicamento importante são os anticonvulsivantes. Né? Então, quando a gente pensa em gardenal, fenitoína, essas coisas todas aumentam também a fragilidade óssea. Então, assim, quem teve epilepsia na infância, quem teve doença respiratória, né? Aquelas crianças com rinite alérgica, alergia e tal, que tomaram muito corticoide, inclusive de uso nasal, né? Elas podem ter osteoporose precoce, né? Então, ficar de olho, né? Agora, tem alguma doença já na fase adulta também que pode contribuir, pode levar aí a pessoa a ter osteoporose, doutor? Olha, a epilepsia é uma delas, né? Na fase adulta também. É uma delas e qualquer doença que se faça o uso do corticoide. Até no tratamento na quimioterapia, para o tratamento para o câncer, se usa altas doses de corticoide. Então, assim, sempre que você utilizar corticoide em doses mais altas, ficar de olho, né? E investigar. Agora, a doença, o quanto antes descobrir e começar o tratamento, melhor o resultado para o paciente? Sem dúvida. Né, sem dúvida. É claro que você não vai sair fazendo densitometria com 20 anos de idade, né? É igual eu te falei, os ossos começam a degenerar, né, a gastar mais, perder a arquitetura depois dos 30 anos. Então, assim, após os 30, começar a observar a rotina sua no dia a dia, para ver se você se encaixa nesse perfil. Né? Caso não se encaixe, fazer depois dos 50 nas mulheres, né? E depois dos 65, 70 nos homens. Depois de 30, por exemplo, que é esse período que o senhor disse que começam os riscos, né? O que a pessoa pode observar se, no caso dela, é necessário fazer um exame de densitometria? Não precisa fazer exame nenhum. É manter uma rotina saudável. Ingestão de cálcio, ingestão de cálcio e atividade física. Né? Acredito que uma pessoa fazendo isso, ela não vai ter problema nenhum. Tá certo.
Doutor Vitor, agradeço muito a sua vinda hoje aqui para falar de um assunto que as pessoas têm tantas dúvidas, têm tantos mitos, né, relacionados. E volte mais vezes. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, viu? Um ótimo dia. Bom dia. E você de casa, continue conosco. No próximo bloco, nós continuamos a falar sobre saúde. Vamos falar do sarampo, né, gente? Que vem assustando aí muitas pessoas. É daqui a pouquinho, eu volto já.